Eu estou com o diretor da Vigilância Sanitária, João Antônio da Silva. Ele vai explicar para a gente, então, como passa a funcionar a fiscalização, o que pode e o que não pode funcionar e como deve funcionar a partir de agora o comércio local. João, bom dia. Bom dia. Bom, como você já explicou no início, aquele comércio que vinha funcionando dentro de uma situação, foi uma pequena abertura que o município deu ali para que eles funcionassem com meia porta aberta. E isso permaneceu depois da liberação para que abrisse num período, né, um meio período ali, que acho que agora estava do meio-dia às 6. Das 14 às 18. Estava das 14 às 18. Isso também foi uma outra abertura que o município deu, mas que agora ele tem que retroagir ao decreto estadual, que foi lá o primeiro decreto, que estava seguindo na íntegra. Então, ele tinha parado de seguir o decreto na íntegra para dar essa abertura aí para o comerciante poder, né, melhorar aí a sua capacidade de venda. Mas agora, é claro que a gente, com essa determinação pelo Ministério Público, o prefeito foi obrigado, então, a voltar lá no início e aplicar novamente na íntegra tudo o que está previsto no decreto estadual. Ou seja, aqueles estabelecimentos que estavam abrindo uma meia portinha e tal, vai ter que permanecer totalmente fechado. Ele só vai poder atender por delivery, então, se as pessoas ligarem, pedir para entregar alguma coisa na casa, ele pode estar fazendo isso. Os demais, que são as áreas de alimentos, que também tinha a oportunidade de abrir uma portinha ali e atender o cliente na porta, também não poderá mais fazer isso. Ele vai ter que também permanecer totalmente fechado. Agora, os estabelecimentos de alimentação que podem seguir a entrega por delivery, ou então o drive-thru, que na verdade no município a gente não tem isso estruturado. Se ele quiser que o cliente se o cliente quiser ir até o estabelecimento dele para pegar o alimento, esse cliente não poderá sair de dentro do carro. Ele tem que atender esse cliente no carro, entregar o produto no carro, para que isso fique pelo menos próximo do sistema drive-thru. Drive-thru, todo mundo sabe que a pessoa não sai de dentro do carro. Ela faz tudo dentro do carro dela, ela paga, ela recebe o alimento e vai embora sem sair do carro. Então, se alguns estabelecimentos tiver a capacidade de ter uma estrutura para isso, mesmo que a gente não tenha corredor de drive-thru, que é o local onde a pessoa entra e paga e recolhe o alimento e vai embora, a gente não tem isso, ele poderia ter a opção de fazer isso lá na rua, mas sem que o consumidor saísse de dentro do carro dele. Mas, na verdade, para nós que não temos esse sistema estabelecido, estruturado, o que conta mesmo como válido previsto no decreto é só o delivery. Ô João, com calma aqui, para o comerciante poder entender, o comércio não é essencial. A gente vai citar alguns exemplos aqui, que é o comércio de vestuário, o calçadista, acessórios. No começo da quarentena, esses comércios, eles colocavam uma barreira na porta e atendiam o cliente na calçada. A partir de agora, esse decreto, através do governo do estado, que foi determinado pela Justiça de Orlândia, que o prefeito tem que cumprir, isso não pode mais. Caso o comerciante for pego com essas barreiras na porta da loja, ele corre o risco de ser multado, é isso? Sim, porque ele está incorrendo contra o que está previsto no decreto. Como eu disse, havia um entendimento entre a fiscalização e a própria administração que isso, para o olhar da fiscalização sanitária, porque tudo a gente faz uma avaliação de risco. Então, considerando a avaliação do risco, do que vinha acontecendo, era um alto risco, um médio risco ou um baixo risco, ou não existia nenhum risco, então a gente classificava isso num risco bastante baixo, porque não tinha, na verdade, uma aglomeração exagerada nas portas dos estabelecimentos e a grande maioria estava respeitando o espaçamento, porque toda vez que a gente vai falar de risco para o olhar da fiscalização sanitária, nós vamos voltar no decreto e lembrar que no decreto fala do distanciamento. Se, considerando que o decreto diz que o distanciamento de 1 metro ou de 1,5 metro é o necessário para não risco de transmissão, então a gente colocaria que, em qualquer situação, eu falo até que, de um modo geral, para os prestadores de serviço, para todo o comércio de alimento, todo o comércio de vestuário, considerando que ele fala que o distanciamento é o necessário para a não transmissão,
todos eles poderiam estar funcionando. Só que é o que acontece. O decreto, ele usa o que é essencial e o que não é essencial. Essa classificação, ela foi feita talvez com base naquilo que a população não tem necessidades imediatas, né? Tipo alimentação, o uso compra de medicamento, enfim, várias outras que eles classificaram como essenciais. E essa grande maioria do comércio ficou classificada como não essencial. Só que o decreto, ele deixa claro que o distanciamento é o necessário para a não transmissão do vírus, né? Então, a gente enxerga isso dentro dos demais comércios. Supermercado, por exemplo, tem uma grande quantidade de pessoas lá dentro do supermercado ou até na fila. Se o decreto definiu que eles são essenciais, mas que eles têm que manter esse distanciamento para a não transmissão do vírus, tudo bem, está correto. Só que ficou essa parcela das demais empresas que não são consideradas aí o não risco, mesmo aplicando o distanciamento. Ô João, a gente tem aí talvez uma válvula de escape para o comerciante, que é a entrega delivery. Eu gostaria que você explicasse então como é feito essa entrega, porque algumas pessoas não entendem, que você explique então aos nossos internautas como funciona a entrega delivery. Pois é, hoje tem muito comércio que eles nem têm assim, acesso nenhum das pessoas, eles são por aplicativos, né? Que todo mundo nem usa outro meio mesmo, é só aplicativo que ele usa ali, pede o alimento dele, ele recebe na casa dele. No caso nosso, os que não têm aplicativo, claro que vai ser o meio por telefone ou WhatsApp, Facebook, esse tipo de meio para ele vender os produtos dele. Então, ele vai ter que usar essas ferramentas para que ele possa vender esses produtos sem que o consumidor tenha que ir até o local retirar. Então, assim, a retirada do produto no local seria o drive-thru e não o delivery. O delivery todo mundo já sabe que é a entrega, a pessoa pede por telefone, por WhatsApp, por outro meio de comunicação e o estabelecimento entrega na casa, ele recebe na casa dele. Então, seria isso, para ficar bem claro que o delivery seria isso. Nada de se aglomerar em portas de restaurante, de lanchonetes e outros aí, e ficar aguardando a entrega do alimento ali. Isso não é delivery. Delivery seria mesmo a entrega lá na casa dele. Ô João, e como é que fica a fiscalização agora do comércio essencial, tipo supermercado, farmácia, açougue, panificadora? Como é que fica a fiscalização e qual é o dever deles? O que eles têm que fazer para seguir o decreto? Pois é, eles têm que continuar, principalmente a área de alimento, que tem nota técnica para que eles sigam. A vigilância está pegando mais em cima da questão deles estar fazendo a aplicação do que está previsto na nota técnica, que são a higienização do ambiente de tantas horas, acho que parece que 3 em 3 horas, né? A gente percebe que isso foi escapando aos poucos, eles foram deixando de fazer essa aplicação dessa higienização, porque ali você tem que contar a higienização de tudo as ferramentas que o consumidor usa, no caso do supermercado, os carrinhos, os cestinhos, todas as áreas onde ele toca, balcões, eles têm que estar sempre fazendo uma higienização. A higienização do piso, porque o piso ele acaba recebendo uma grande quantidade de vírus, né? Porque a pessoa, apesar que hoje a máscara ajuda muito nisso, porque é claro que toda a saliva que sai da boca das pessoas acaba descendo para o piso, que a tendência é descer mesmo, porque ela é pesada, misturada com o vírus ali. Então, hoje o piso a gente considera que com o uso da máscara diminuiu bastante a contaminação desse piso. Já os locais onde as pessoas tocam, não, porque ele acaba de alguma forma, às vezes contaminando a mão, nele mesmo, no cabelo, que às vezes pode ter, e ele acaba tocando em objetos, e esses locais onde existe o toque, tem que estar tendo essa permanência de higienização com produtos químicos, ou com uma solução de água sanitária a 0,5%, ou então o próprio álcool em gel, ou até o álcool líquido a 70%, que pode ser aplicado também. Não tem problema. O importante aí é fazer essa desinfecção desses locais. Ô João, qualquer dúvida que o comerciante tiver, ele pode entrar em contato com a vigilância para obter mais informações sobre esse decreto que passa a vigorar a partir de hoje até o dia 13 de julho? Sim, na verdade isso é importante agora, que antes dos comerciantes falar eu vou abrir o meu comércio, ou ele precisa buscar essa informação. Porque é claro que ao longo desses meses,
Uma das dúvidas, por exemplo, que eu quero esclarecer, as igrejas, foi depois o governo do estado acabou acatando a opção de recomendar que as igrejas poderiam funcionar. Recomendação não é liberação, né? Tipo, não é a mesma coisa da pessoa ter ali ele poder decidir se ele quer abrir ou não, né? Facultativo, vamos dizer assim. Não é facultativo, é recomenda-se. Então, quando recomenda, a gente também não pode proibir, porque se está recomendado que ele pode abrir, só que ele tem que seguir todas as orientações aí também da fiscalização, né? O distanciamento, a higienização do ambiente, a abertura de janelas para que o ar natural circule, enfim, uma série de coisas que a gente mandou para eles e eles estão aplicando. E aí, é claro que esses cultos, né, que são feitos, tem que diminuir o tempo do culto, tem que diminuir a quantidade de pessoas. Não, se uma igreja cabia 40 pessoas, que ele reduza isso pela metade ou até menos da metade, eles estão seguindo isso, né? Então, no caso das igrejas, é uma das situações que a gente ficou, assim, como é recomendado, não sabe agora, por a gente estar nessa zona de risco, né, que a região de Franca ficou, se de repente pode dizer que mesmo essa recomendação não pode ser mais aplicada. A gente precisa ainda verificar isso, e o município pode fazer isso a qualquer momento, porque ele vai classificar que o município precisa de ter mais restrições, né? Como eu disse numa entrevista, nenhum município pode fazer menos do que o que está previsto pelo Estado, ele pode fazer mais. Se o Estado porque os decretos estaduais eles deviam ser um pouco mais relaxados para que os municípios, então, na oportunidade de acirrar mais, ele fizesse isso. Só que o decreto do Estado ele já é bastante acirrado, então não dá para o município fazer praticamente nada, né? Se o decreto tivesse sido lá relaxado, por exemplo, na área de funcionamento do comércio, e o município entendesse que ele podia seguir na íntegra esse relaxamento do Estado, ele seguiria. Mas ele poderia acirrar. Não, eu não quero, eu não vou seguir o relaxamento do Estado e vou acirrar aqui no meu município. Beleza. Só que o decreto estadual já é muito acirrado, então não tem como fugir da regra prevista no decreto estadual.